Fala, galera, bom dia! Bom, vamos falar hoje do que a escola não nos ensina. Tenho 18 minutos só para isso, né? Poderemos ficar aqui uma semana, um mês, tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas temos 18 minutos para falar sobre esse tema. Tá rodando? E vamos quebrar tudo. Bom, desde muito pequeno, eu ouvi dos meus pais, eu ouvi da sociedade, eu ouvi da minha família, que eu deveria seguir esse caminho, que eu deveria estudar bastante, tirar boas notas, conseguir entrar numa boa empresa, de preferência num cargo público, né, com bastante estabilidade, talvez uma Petrobras, né, um ótimo futuro, e seguir aí a tão sonhada aposentadoria do INSS. Acho que muitos de vocês também ouviram essa história. E eu comecei a me questionar. As pessoas me induziam a seguir esse caminho, mas eu via que elas não estavam felizes, elas não estavam realizadas, elas não tinham prazer de trabalhar, chegavam na aposentadoria e não tinham como se manter. Alguma coisa estava errada, e isso me gerou incômodo, e talvez por felicidade ou por causalidade, eu tive acesso aos 13 anos de idade ao meu primeiro livro, Clássicos Pai Rico, Pai Pobre, que abriu a minha mentalidade, a forma de pensar e de enxergar o mundo. A partir daquele momento, eu comecei a ler centenas e milhares de livros de histórias de pessoas que fizeram a diferença no mundo. Biografias de pessoas de sucesso, histórias de empreendedores de sucesso. E eu comecei a entender que aquele único caminho não era o único caminho. Existiam diferentes caminhos de trabalho, existiam diferentes caminhos de educação, existiam diferentes caminhos para ganhar dinheiro, inclusive. E eu comecei bastante cedo também. Com 15 anos, eu coloquei em prática tudo aquilo que eu aprendia. Comecei a investir no mercado financeiro, comecei a investir no mercado de ações com 14 anos. Com 15 anos, eu digo que eu fiz meu primeiro MBA de negócio. Tive a oportunidade de gerir uma equipe aí de mais de 20 pessoas dentro de uma empresa familiar. Inclusive, é o que eu recomendo para todo jovem, né? Comece a trabalhar o quanto antes. É no trabalho, é na prática que realmente a gente aprende de fato. E quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia sobre empreendedorismo, quanto mais eu colocava em prática, menos interesse eu tinha pelo ambiente tradicional da educação. Eu chegava aí para a biblioteca, matar aula, para ficar estudando sobre histórias de pessoas de sucesso. Mas aquele conteúdo dentro da sala de aula, para mim, não se encaixava mais. E o resultado foi isso. Fui reprovado no ensino médio, fui rotulado aí como talvez o ovelha negra da sociedade, na família, por não querer seguir o caminho tradicional de educação, e acabei fazendo um supletivo, que nem o Murilo também comentou ontem, para seguir esse caminho. E alguns anos depois de alguns projetos que eu comecei, esse era o meu cenário. Tinha 21 anos de idade, tinha reprovado no ensino médio, não tinha terminado a faculdade, não tinha dinheiro, não tinha contato, mas eu tinha vontade de fazer alguma coisa diferente. Tinha vontade, tinha certeza que eu queria empreender, que eu queria construir o meu negócio. Eu comecei então eu fui buscar, na verdade, antes disso, eu fui buscar um trabalho de trainee dentro de uma corretora de investimentos. Eu queria entender como funcionava o mercado financeiro, e eu entrei dentro da corretora achando que eu ia entrar lá e ser um operador, que eu ia começar a mexer na bolsa, operar na bolsa de valores, e me colocaram para vender curso, para vender treinamento como estagiário. 3 meses depois, eu estava indignado com a forma que elas ensinavam as pessoas a ganhar dinheiro. E eu pensei, por que eu não posso abrir a minha própria empresa de educação financeira? O meu cenário para isso era ideal. Não tinha dinheiro, não tinha contato, não tinha experiência, não tinha nada. Mas eu aprendi, talvez a primeira lição, que você não precisa ser o maior especialista. Você precisa estar junto dos maiores especialistas. Eu fui então atrás dos maiores especialistas de educação financeira do Brasil, e dali surgiu o meu primeiro negócio, que se transformou numa rede de franquias de educação financeira, com franquia por mais de 30 estados do Brasil. Foi notícia em vários canais, em várias mídias. Foi um grande sucesso na época. E ali eu tive mais uma grande lição de negócio. Tinha 21 anos de idade, achava que eu já sabia tudo. Achava que eu já tinha alcançado sucesso. E o resultado, com certeza, foi mais problema. O negócio teve problemas, tiveram algumas dificuldades. Foi um grande aprendizado para mim, foi uma grande experiência. E a partir daquilo aí, eu comecei a buscar outros problemas que eu poderia transformar em negócio. E eu quero mostrar para vocês aqui algumas histórias, como a gente sempre fala que o Brasil está cheio de problema, isso é fato.
tem problema na educação, tem problema no transporte, tem problema em tudo que é lugar. E apesar de parecer clichê, né, de que transformar problemas em oportunidades é a nossa função como empreendedor, eu vou mostrar para vocês aquilo que a mídia não mostra, aquilo que a grande massa não mostra do empreendedorismo. A gente geralmente ouve histórias de sucesso, mas não ouve como essas histórias foram construídas. E na minha vida, todas as histórias de empreendimento, de negócio que eu construí, foram baseadas em problemas. Problemas atrás de problemas. Esse aqui é mais um exemplo. No ano passado, um amigo meu me ligou. Ele tem um e-commerce, vende pela internet, e me ligou que ele queria tomar um café comigo. Essa é uma prática que eu tenho muito comum também, de conversar com as pessoas. Eu sempre digo que nada, como o Murilo diz, nada se cria, tudo se combina. As ideias surgem da conexão de pessoas, da conexões de temas, de assuntos diferentes. E eu fui tomar um café com esse meu amigo. E ele comentou que ele estava com um problema no e-commerce dele. Ele estava com dificuldade de enviar as mercadorias iam, voltavam. Enfim, um problema que grande parte dos e-commerce no Brasil tinham. E a partir daquela conversa, nós começamos a buscar soluções para esse problema. E a gente construiu uma startup que está tendo uma repercussão bastante bacana também. Foi selecionada em alguns programas de aceleração, recebeu um investimento, que é uma rede de pontos de retirada para produtos comprados pela internet. Quem não está em casa para receber a mercadoria, ou quem mora em lugares onde o correio não tem facilidade de chegar, é uma alternativa para receber o produto em pontos perto da sua casa. Em padaria, em posto de gasolina, você escolhe pontos perto da tua casa. Foi mais um negócio que surgiu através de problemas. Outro negócio surgiu através de problema também na área de atividade física. A gente sabe que hoje não é por falta de conhecimento que as pessoas não têm uma vida saudável, não é por falta de informação que as pessoas não praticam atividade física. E a gente começou a desenhar, esse aqui é o plano de negócio, esse é o plano estratégico de 100 páginas que os meus negócios começam. Com um rabisco num guardanapo, com um rabisco num quadro, dali que uma ideia começa a ganhar forma e começa a entrar em prática e começa a se desenvolver. Nenhuma ideia nasce pronta, ela se desenvolve durante o caminho, por isso que a importância de colocar uma ideia em prática o quanto antes. E a partir desse conceito surgiu mais uma startup que ajuda a conectar pessoas para praticarem atividades físicas com interesse em comum. Mais uma startup que surgiu também de um problema e está tendo aí uma atração bem bacana. E assim foi a minha vida, vários problemas surgiram, e esses problemas sempre foram transformados em oportunidades de negócio. A grande parte delas não deu certo, muitas delas ficaram pelo caminho, mas um dos grandes aprendizados que eu tirei disso foi que mesmo uma oportunidade de negócio que não dá certo, que fracassa, que tem algum problema, ela te abre portas para outras oportunidades. Lembra que eu comentei com vocês que o meu primeiro projeto foi na área de educação com autores consagrados. No começo desse ano eu lancei um novo projeto, muito similar a esse. Não sei quem daqui já ouve o Resumo Cast, é um podcast de resumo de livros, que está tendo uma repercussão muito bacana também. São mais de 38 episódios, que toda semana a gente compartilha gratuitamente, sem nenhum retorno financeiro, resumos de livros para quem não tem o hábito de ler, para quem não gosta de ler. Tem uma oportunidade bem bacana para ouvir resumos de livro através do podcast no celular. Eu comecei isso também sem nenhuma intenção, comecei isso voluntariamente, e quando eu entrei nesse projeto, quando eu entrei no mundo do podcast, eu encontrei mais problema. Eu vi que o mercado de podcast no Brasil ainda é bastante novo, e através disso a gente construiu mais um negócio, que é uma rede de publicidade para podcast, para ajudar podcasts a monetizarem e terem mais tração no Brasil. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que não existem super-heróis, não existem gênios, como a mídia nos mostra. Geralmente a gente vê na grande mídia a história de um jovem empreendedor que construiu um negócio, construiu um aplicativo e da noite para o dia ficou milionário. Mas a gente não aprende, a gente não vê, infelizmente, pelo que eu chamo aí do vírus da mídia brasileira, o contexto da história de um empreendimento de sucesso. A gente não vê sobre os problemas, sobre os fracassos, sobre quantos deles não deram certos, sobre a dificuldade de colocar um negócio em prática. E quando a gente começa a estudar a fundo histórias de projetos, de empreendimentos, de negócios de sucesso, a gente vê que todos eles seguiram o mesmo caminho. Foi porrada atrás de porrada, foi muita dificuldade, não teve fórmula de sucesso, não teve atalhos, não tiveram caminhos fáceis para seguir, todos eles seguiram o mesmo caminho. E isso também começou a me incomodar. Me incomodava saber que as pessoas não aprendiam sobre isso na escola, não aprendiam sobre isso na faculdade e muito menos aprendiam sobre isso pela mídia tradicional. Então eu lancei no ano passado
o meu primeiro livro, que é o tema do nosso bate-papo de hoje, O que a escola não nos ensina. Justamente com essa proposta de mostrar para as pessoas que existem caminhos alternativos de aprendizado, caminhos alternativos de trabalho. Até hoje, muitas pessoas me perguntam: você pretende voltar a estudar? E aí eu paro para pensar: como assim voltar a estudar? Eu nunca parei de estudar. O fato de eu não estar numa sala de aula não quer dizer que eu parei de estudar. Isso sempre me incomodou. E o meu objetivo é justamente esse: é mostrar para vocês que nós temos caminhos alternativos de educação, e aquilo que funcionou para os nossos pais, para os nossos avós ou antepassados, não necessariamente funciona ainda hoje. Desse primeiro livro surgiram mais 5 livros que estão sendo lançados até o final desse ano. Nunca imaginei que ia escrever um livro, fui reprovado justamente em português na escola, e hoje estou aqui escrevendo livro e estou aqui compartilhando conteúdo com vocês também. Esse outro conteúdo também segue a mesma proposta de mostrar para vocês que a escola de administração tradicional, a faculdade, a especialização de administração, o MBA de negócios, infelizmente não mostra a realidade. Infelizmente mostra a teoria e não mostra a prática. E há uma grande diferença entre a sala de aula e a prática. O que eu defendo na educação autodidata, na educação continuada, é que nós devemos sim estudar, aprender por caminhos alternativos e colocar em prática o quanto antes. O modelo de educação, na época da Revolução Agrícola, ele seguia exatamente esse modelo. As crianças aprendiam nas suas comunidades, com seus familiares, e já colocavam em prática, e já iam para o trabalho, já iam para o campo. Chegou a Revolução Industrial, que construiu um modelo de educação que nós temos até hoje, e o modelo de educação industrial que funciona até hoje, ele ainda usa um modelo de que você vai passar 5 anos, 10 anos numa sala de aula e depois você vai para a prática. E a gente sabe que em 2008 nós vivenciamos uma bolha no mercado americano, a bolha imobiliária. E eu digo para vocês que a próxima bolha que nós vamos vivenciar no Brasil e no mundo é a bolha do mercado de educação. O mercado de educação, assim como o mercado imobiliário, também está inflado, pessoas estão se endividando, pessoas estão buscando empréstimos, estão financiando uma indústria, um mercado, achando que isso, um certificado, um canudo, é garantia para o sucesso. E a gente vai entender, a gente já viu aqui nesse evento, que o mundo está mudando, que as coisas estão mudando, que a forma de trabalhar está mudando, que a forma de fazer negócio está mudando, e a forma de educar também está mudando. E quem não entender isso, com certeza vai ter grandes problemas nos próximos anos. E eu pergunto para vocês: vocês acham que isso aqui faz sentido? Que leva 5 anos para formar um profissional de administração, leva 5 anos para formar um arquiteto, leva 5 anos para formar um engenheiro? Essa conta não fecha. Essa bolha não fecha e essa bolha vai estourar muito em breve. Onde um mundo, as coisas mudam a cada momento. Quando você entra na sala de aula e você sai, o mercado mudou. O que você aprendeu não tem mais valor. Novas empresas surgiram, novos negócios surgiram, novos modelos de negócio surgiram, em menos, talvez, de meses, semanas ou anos. E eu pergunto para vocês: nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para viver num mundo onde a mudança corre a todo momento e um modelo de educação ainda continua o mesmo há 100 anos atrás? O mesmo modelo de educação que os nossos pais, que os nossos avós tiveram, continua até hoje, num mundo onde a informação muda a cada segundo. Estamos preparados para isso? Vocês estão preparando seus filhos para isso? Essa frase chama muita atenção também do meu amigo Marcelo Peluso. Se plano de negócio e planejamento estratégico funcionasse, todo orientador de TCC seria bilionário. Nenhuma empresa de sucesso, nenhum grande negócio, nenhuma das startups do Flávio, nenhum dos negócios que a gente viu aqui dentro foram construídos ou surgiram por um plano de negócio, por um plano estratégico. Eles surgiram porque alguém teve atitude, porque alguém viu um problema, vivenciou um problema e colocou em prática, e colocou a mão na massa, e durante o caminho, durante o percurso, foi construindo, foi validando, foi lapidando esse negócio. Isso é que as escolas de administração de hoje ensinam para novos empreendedores.
Muitas pessoas me perguntam também, como que eu posso ter novas ideias? Como que tem tantas ideias no mercado? 3 dicas práticas e rápidas para vocês. Primeiro, aumentem o seu repertório de conteúdo, de conhecimento. Comecem a ler e estudar sobre coisas diferentes. Segundo, elimine um grande mito de que alguém pode roubar a ideia de vocês. Há uma grande ilusão de que as pessoas acham de que eu não posso compartilhar minha ideia com outras pessoas, que alguém vai roubar minha ideia. A tua ideia não vale nada, até que você faça a terceira coisa, que é colocar em prática. Porque nenhuma ideia nasce pronta, toda ideia nasce durante o caminho, durante o percurso. Isso não dentro da sala de aula, isso na prática. E o que eu quero mostrar para vocês aqui, chegando no final, é que vocês reflitam que o mundo está mudando e que novos caminhos estão se abrindo para a educação, novas formas de aprendizado estão surgindo, alternativas gratuitas ou muito mais acessíveis e baratas estão surgindo. Todo mundo diz que educação é um investimento. Se é um investimento, comece a olhar com o retorno que esse investimento vai trazer para você. Será que eu vou ter o retorno do investimento que eu investi nesse modelo no meu trabalho? Não faltam hoje histórias de pessoas que se endividaram numa faculdade e hoje trabalham como atendente de uma lanchonete. Nada contra esse trabalho, muito pelo contrário. Mas será que eu preciso me endividar para isso? Onde hoje existem tanta abundância de informação, tanta abundância de conhecimento. Jorge Paulo Lemann diz, inclusive, que ele não queria estar vivendo nessa época, porque a abundância de conhecimento, a abundância de informação pode muitas vezes dificultar com que nós colocamos elas em prática. Então não falta informação, não falta conteúdo. Parem de buscar simplesmente naquilo que vocês ouviram ou que alguém disse que tinha que ser. Assim como o modelo de trabalho, de empreender está mudando, diversas formas de empreender, diversas formas de construir negócios existem nos dias de hoje, não mais apenas o único formato de você abrir uma loja, abrir uma empresa, abrir uma indústria. Diversas formas existem. Diversas formas existem para você buscar a espiritualidade. Não apenas o caminho tradicional de uma religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Busque a sua espiritualidade indiferente do que a sociedade te induziu, indiferente do que a tua família fez. Existem caminhos alternativos também para a espiritualidade. Existem caminhos alternativos também para a educação financeira e para as finanças. Quem disse que quem casa quer casa? Quem disse que você tem que comprar uma casa? Nós vivemos na época da experiência e não da posse. Quem disse que você tem que ter o melhor carro? Quem disse que poupança é investimento? Quem disse que você tem que depender da sua aposentadoria do INSS? Comece a rever também os conceitos de finanças e educação financeira que a gente não aprendeu na escola. E por último, essas são as 7 habilidades que eu resumi em 10 anos que eu venho estudando e empreendendo e compartilhando esse conteúdo com outras pessoas que infelizmente a gente não aprende na escola. E eu deixo aqui para vocês que a partir de hoje, vocês busquem cada vez mais informação sobre essas habilidades. Eu acredito que a educação não é baseada em respostas e sim em perguntas. E eu quero deixar para vocês essa reflexão, para vocês buscarem cada vez mais conhecimento, aprendendo a conhecer a si mesmo. Nós aprendemos sobre outros planetas, sobre a galáxia e esquecemos de aprender aquilo que está dentro de nós, tão perto da gente, a nossa mente. Nós não aprendemos sobre empreendedorismo, a gente aprende a buscar empregos. Nós não aprendemos a vender, nós não aprendemos sobre marketing e marca pessoal. Nós não aprendemos a ser um líder, nós aprendemos a ser liderados. Nós não aprendemos sobre educação financeira. Nós não aprendemos a cuidar e manter daquilo que tem maior valor na nossa vida, que é saúde e espiritualidade. E por último, não tenha foco. Isso mesmo. Viva experiências diferentes na sua vida e não apenas ache que você vai ter um único trabalho, uma única profissão, um único caminho. Tenha experiências diferentes, que essas experiências em algum momento vão se conectar e vão fazer surgir coisas ainda maiores. É isso aí. Obrigado.